Boa noite. Olá. Oi, Rafaela, Paulo, Lari, querida, Adriana. Oi, Lari. Bem-vinda. Adriana Marinho, Erivaldo, Suzana, Vânia. Vão entrando. Daqui a pouco a gente começa a aquecer. Olá. Estou apanhando aqui do YouTube. Todo mundo ouvindo bem, vendo bem. Como é que tá chegando aí para vocês? Boa noite, Liviane. Olá, querida. Morena Catone, Bruna, galera do Fix, Papo de Paz imperdível, toda primeira quinta do mês, com paz falando da sua experiência. Eu tô lá. Shirlene, Thalita, Rosana. Papo de Paz acontece lá no Fix, tá? Interconexão Familiar. Carlos Araújo. Há um tempinho aí. Hoje a gente tem uma live que eu quis trazer algum tipo de inovação e maior interatividade com vocês, né? Mais uma live de quarta. Oi, Tice, boa noite. Boa noite. Bom ver pessoas aqui que eu já conheço e sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, que eu não conheço ainda. Antônio Francisco, Thalita, opa, estão chegando. Cris. Então, nessa live de quarta, para quem me acompanha aqui no Instagram, eu decidi fazer uma live mais interativa de perguntas e respostas. Então, para quem não enviou as respostas anteriormente, eu quero pedir para que vocês cliquem aqui embaixo na interrogação, para que vocês cadastrem qualquer pergunta que tenha a ver com apego e a prática clínica. Sim, essa live é direcionada cada vez mais para profissionais que trabalham cuidando de pessoas. Sejam pessoas, indivíduos adultos, crianças, adolescentes, idosos, casais e famílias. Fixa o tema. Então, a gente tem aqui... Quem disse que eu sei fixar tema? É uma live de perguntas e respostas. E a ideia é que eu não vou fixar o tema porque as perguntas vão aparecer aqui embaixo. Eu não sei como é que fica o tema fixado e a pergunta de vocês, né? Eu fiz um teste antes e aparecia a pergunta aqui embaixo. Então, algumas pessoas entraram em contato comigo, respondendo a caixinha de perguntas, e trouxeram perguntas super interessantes sobre o tema do apego e o que elas precisavam saber, queriam saber, especialmente na prática profissional, mas também como um processo de autoconhecimento, de reflexão pessoal, desse processo de apego que a gente vem falando aí algumas quartas, né? Então, sim, perguntas e respostas sobre apego e a ideia da prática clínica, porque o convite tem sido feito aqui, especialmente para o evento que vai acontecer na semana que vem, no dia 19, na quinta, às 20 horas, um evento onde eu vou poder conversar com vocês e trazer a minha experiência de mais de 20 anos atendendo pessoas e praticando a psicologia, não só na clínica, mas também em ambientes de graduação, de sala de aula, de pós-graduação,
e formações em psicologia e terapia sistêmica. Então, eu quero convidar vocês para que, especialmente no dia 19/8, estejam as pessoas que têm interesse em saber em como aplicar a teoria do apego, que é uma teoria bastante epistemológica, muito cabeçona, né? E a gente sair daqui do cabeção e ir para uma prática, para executar, utilizar uma prática mais consistente, pensando na teoria do apego, na prática clínica, né? Aí me perguntam assim, Chalub, Anderson, para quem não me conhece, Anderson Chalub aqui, psicólogo clínico, supervisor clínico, sejam muito bem-vindos. Então, algumas pessoas perguntam, esse evento do dia 19 vai ser só para psicólogos? Não, para terapeutas, para quem cuida de pessoas. É lógico que eu vou fazer um foco maior nesse evento, que é um webinar gratuito, 100% online, no dia 19, 20 horas, e só participarão quem se inscrever, que o link está na minha bio. Volto a afirmar isso, tá? Então, se inscreve lá, e quem puder estar e não trabalha necessariamente com a prática clínica, psi ou como terapeuta, também pode estar nesse webinar para pensar a sua prática cuidando de pessoas. Então, educadores, assistentes sociais, psiquiatras, muitos psiquiatras, cuidadores médicos, enfermeiros, enfermeiras, são muito convidados para pensar a teoria do apego, né? Existem muitas publicações, não só na área psi, mas em diferentes áreas de cuidado. Então, Erivaldo, exatamente, é isso aí. Você já passa tanta coisa boa aqui, imagina nas lives, né? Já recebi 2 perguntas, hein? Então, não quero me alongar muito, mas vai lá na bio, na minha bio, clica no link e se inscreve para o evento do dia 19, tá? Que eu estou preparando tudo de forma muito especial para a gente ter uma conversa produtiva, interessante e profunda sobre a aplicação dessa teoria. Bom, eu recebi algumas perguntas e eu vou destacar aqui, vou privilegiar as pessoas que me enviaram antes, tá? Tem uma pessoa, eu não reproduzi a pergunta, eu vou trazer aqui o tema da pergunta, tá? Que a pessoa fez. E a partir desse tema eu vou conversar um pouco com vocês. Liviane perguntando, Chá, o evento será aqui no Instagram? Não. Logo, logo eu vou divulgar onde vai ser esse evento, tá? Mas não vai ser aqui, não. Vai ser um evento fechado. Aqui no Instagram, Liviane, a gente não consegue fazer um evento fechado, então vai ser em uma outra plataforma de transmissão, que não o Instagram, tá? Por isso que é importante que as pessoas, terapeutas, psis, educadores, cuidadores, estejam inscritos para que recebam o link para participar do evento no dia 19, tá? Então, uma pessoa me perguntou da associação, estão vibrando aqui para nossa live. Associação, sim, clica aqui no aviãozinho, chama os psis que você conhece, terapeutas que você conhece, as pessoas que precisam estar nessa live para esclarecer, tirar dúvidas sobre a prática profissional também e sobre especificidades da teoria do apego, tá? Então, chama aí. Aperta aqui o aviãozinho aqui embaixo e chama para a gente lotar essa live e poder conversar de forma aprofundada aí sobre esse tema. Então, uma pessoa me perguntou, trouxe uma pergunta no nível de reflexão muito grande, que perguntou a associação entre violência sexual perpetrada por a figura do pai na infância ou na adolescência, a pessoa pensou na infância, e o estilo de apego, a forma dessa pessoa construir apego ao longo da vida com outras pessoas. Eu achei muito interessante essa pergunta porque a maioria das pesquisas que falam de violência sexual e apego falam de uma construção bastante desorganizada mentalmente e emocionalmente da pessoa que é violentada sexualmente. A gente está falando aqui da violência sexual, que tem especificidades, mas a gente pode também aqui chamar à cena os outros tipos de violências, como violência física, a violência psicológica, a violência verbal, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, os diferentes tipos de violências, que têm suas especificidades, vão, quando
uma vez que sejam perpetradas, né? Uma vez que sejam executadas na relação, especialmente na infância, quando a gente fala da violência sexual, da violência psicológica, porque a violência sexual ela é acompanhada impreterivelmente de uma violência psicológica e uma violência física. Então, é o quadro de violência mais complexo, porque é como se reunisse muitas das outras violências também. E essa violência, e a violência sexual, quando é cometida, e na maior parte dos casos de violência sexual que ocorrem com crianças e adolescentes, acontecem dentro do contexto que deveria ser o contexto mais seguro para a criança e que deixa de ser quando essa violência é praticada na criança, né? Então, acontece muito no ambiente doméstico, no ambiente mais próximo da criança. A gente está falando do ambiente doméstico, mas a gente pode pensar também as violências sexuais e os outros tipos de violências que acontecem em instituições também, né? E a pessoa perguntou a figura do pai. Então, quando a gente observa que as pessoas que mais cometem violência sexual contra crianças e adolescentes, meninos e meninas, ainda acontecem mais com meninas do que com meninos, mas os meninos também são bastante violentados por figuras de cuidado. Isso é importante, guarda isso aí. Porque pai, tio, mãe, avó, avô, primos, irmãos, são as pessoas que na literatura se fala de mais violentarem sexualmente crianças. Uma vez que essas pessoas, especialmente o pai, a mãe, a avó, figuras adultas, uma vez que infringam os limites da criança, do corpo da criança, essa pessoa que deveria ser o cuidador passa a ser um violentador. Então, a violência sexual imprime no desenvolvimento afetivo, sexual, amoroso e relacional do indivíduo ao longo da vida uma dupla mensagem, que é: pode confiar em mim, porque eu preciso conseguir algo com você e é pela confiança que eu vou te violentar. Então, é como se tivessem duas mensagens contraditórias, que a gente chama em psicologia sistêmica de duplo vínculo. Essas duas mensagens contraditórias são dadas à criança, e isso pode ser um evento ou um evento repetido para essa criança ou adolescente, e a criança começa a ficar bastante desorganizada, confusa mentalmente e emocionalmente, porque aquela pessoa que deveria proteger e cuidar a violenta. Mas ainda assim, mesmo violentando, a criança pode se apegar a essa pessoa. Se é uma pessoa que cuida da criança, que passa bastante tempo da rotina dessa família disponível para cuidar da criança, fazer cuidados básicos, né? Alimentação, banho, levar em um lugar, trazer, as rotinas, né? Então, é como se a criança também tivesse acesso a algum nível de disponibilidade do violentador, diante dessa rotina que pede o cuidado para a sobrevivência da criança. Então, a primeira mensagem que o violentador deixa para a criança é: eu te protejo. Você pode confiar em mim. E quando acontece essa confiança da criança no adulto violentador, esse adulto violenta a criança sexualmente e aí passa uma outra mensagem. A partir dessa confiança, eu violento você. Então é como se fosse a ideia de que quem mais eu deveria confiar me violenta. Então, a ideia é: eu te amo, eu te amo. Então, pais, mães, avós trazem uma mensagem primeiro para a criança que é: eu te amo, confie em mim. E a segunda mensagem que anda junto na violência sexual é: eu te violento, eu te maltrato, eu te machuco. Então, isso traz uma repercussão intensa de uma internalização insegura, de um senso interno de insegurança que essa criança vai levar para a sua vida futura. Mas vejam, a criança começa a encontrar
à medida que ela vai se socializando, e ela tem ali a marca dessa violência sexual, que acontece uma ou mais vezes com essa criança na infância, e à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai encontrando outras relações. E é possível que nessas outras relações, essa criança, ela comece a entender de que aquilo que foi chamado, ensinado a ela como amor, não era amor, era violência. Então é possível que essa pessoa que construiu esse senso interno de insegurança a partir dessa dupla mensagem dada por quem cuida, que isso a gente poderia chamar de um trauma sexual, né? Esse trauma traz porque trauma não é o que acontece de fora para dentro, é o que acontece dentro de nós a partir da vivência dessa experiência traumática. Qual o significado que eu dou a essa condição disruptiva a partir de uma experiência muito danosa para a minha vida. Então, a violência sexual, ela é por si traumática, mas isso vai depender muito da forma como esse indivíduo que foi vítima dessa violência sexual, ela compreendeu, elaborou e internalizou esse trauma. Internalizou. Então, aí passa a ser um trauma, que é a forma como eu vivencio emocionalmente aquela experiência bastante disfuncional para o indivíduo. Então, ao longo da vida, é possível que esse indivíduo que entendeu que amar é violentar, que amar é ser violentado, é possível que ele tente encontrar, ao longo das suas experiências, amores que confirmem essa primeira aprendizagem deles. Então, é muito comum pessoas que vêm de um estilo de desorganização, de confusão mental e emocional, a partir de repetições de violências sexuais na infância e na adolescência, se ligar a futuros violentadores, futuras relações tóxicas, futuras relações onde não se tem um nível de consciência de que se está repetindo a relação original com as suas figuras que deveriam ser de cuidado. Então é possível que uma pessoa tenha muita dificuldade de sair de uma relação violenta, de uma relação tóxica. E por quê? Porque ali tem uma dupla mensagem, que é, mesmo sendo violentado, essa pessoa ainda continua a me amar. E aí, uma pergunta que me fazem o tempo todo, né? É muito comum essas pessoas chegarem para a gente na vida adulta, já com isso no nível de cristalização muito grande ao longo das diferentes etapas da vida. Não é tão comum a criança, que muitas vezes é invalidada quando ela conta algo, quando ela fala, se ela tem coragem de contar algo, porque é como se também, se a criança fala de que o próprio pai está sendo violentador, é possível de que para as pessoas não validem, não acreditem o que a criança está trazendo como uma história. E aí é tido como mentira, que está inventando. Então há uma invalidação tanto do que a criança fala, do que a criança conta, mas também de como a criança passa a se comportar, e o adolescente também para se comportar a partir dessas violências repetidas sexuais. E é muito comum que o adulto chegue para a gente com essa cristalização e com essa maneira de funcionar interna a partir dessa dupla mensagem, tá? Então, é como se a ideia que passa é de que ser amado tem sinônimo de ser violentado. Aí me perguntam, é possível que uma relação futura, como a relação terapêutica, por exemplo, né? Que uma relação com o terapeuta, onde esse terapeuta ele traz um vínculo de segurança, de disponibilidade afetiva, emocional para esse indivíduo e aí em qualquer fase da vida, tá? Eu estou falando do adulto aqui, mas pode pensar em qualquer fase da vida. Essa disponibilidade emocional é essa outra forma de vinculação que a pessoa que foi violentada sexualmente desconhece, que passa por disponibilidade, que passa por coerência,
que passa por consistência no cuidado, que passa por atenção às necessidades. O terapeuta que passa a funcionar como base segura é como se trouxesse uma outra forma, mostrasse no vínculo, não necessariamente dito, mas no próprio vínculo, mostrasse para essa pessoa de que existe uma outra maneira de se relacionar com as pessoas que não aquela que ela aprendeu. E isso, por si só, pode ser suficiente para produzir grandes mudanças e transformações na forma como essa pessoa entendeu a si e o mundo ao longo da vida, tá? Uma outra questão. Eu sei que essa questão gera uma série de coisas. Deixa eu ver aqui. Maravilhoso. Muito boa essa perspectiva. Por que as pessoas falam que a criança abusada gosta de ser abusada? Como se ela estivesse gostando. Vini, primeira coisa. A gente não usa, quando se fala de crianças e adolescentes, a palavra abuso sexual. Porque quando a gente fala de abuso, a gente pressupõe o uso do corpo da criança. Então, a gente vai precisar, a partir de agora, extinguir a palavra abuso para se referir à violência sexual que acontece com crianças e adolescentes, porque o corpo da criança e o corpo adolescente não se tem a prerrogativa da invasão, não se tem a prerrogativa do uso desse corpo sexualmente. Então, a gente não pode falar de abuso. Essa é a primeira coisa. Então, é muito comum de culpar a criança e o adolescente como se tivesse provocado, como se estivesse gostando daquela situação, né? Porque para a criança, como eu falei anteriormente, as figuras de violência são figuras de proteção e cuidado. As figuras de violência também protegem e cuidam. Só que isso traz uma incoerência interna, uma inconsistência interna para a criança. Porque é como se ser cuidada tivesse uma associação com ser invadido. Então, a criança que provavelmente ela começa a aprender a conviver com essa violência, não é que ela vai gostar, mas ela vai procurar ainda as suas figuras de cuidado, mesmo aquelas que violentem. Por quê? Porque o apego é uma necessidade humana. Nós desenvolvemos apego mesmo em situações muito adversas. Não esqueçam disso. Então, não é questão de gostar, é a questão do que você aprendeu no início da vida, do que é ser amado, do que é ser protegido, do que é ser cuidado, do que é ser violentado. E se essa é a única forma de aprendizagem, que são das suas primeiras figuras de cuidado, então provavelmente você vai permanecer buscando aquela pessoa, porque você não está buscando ser violentado, você está buscando ser amado. Só que o amor vem junto à violência, porque foi isso que foi dado para pelo violentador, né? Pelo perpetrador, tá? Cauã está dizendo aqui, muitos meninos e muitas meninas passam por experiências sexuais precoces. Isso constitui sintomas de diversas naturezas, o que acaba constituindo padrões de relacionamento muito complexos e adoecedores. Perfeito, perfeito. Nós, terapeutas, psis, cuidadores de diferentes ordens, quando uma pessoa decide nos revelar essa condição traumática, isso precisa ser escutado do lugar de muito respeito e amorosidade. Porque revelar para um estranho, que é o terapeuta, o psicólogo, um educador, muitas vezes a criança revela na escola e não na família. Porque é na escola que ela entende que existe uma outra maneira dela se sentir cuidada e protegida que não a mesma da família de origem. E é muito por isso que muitos professores acabam sendo os que percebem sinais no comportamento das crianças e adolescentes na escola, né? Então, a gente precisa entender de que esses padrões disfuncionais podem ser levados ao longo da vida, porque essa experiência por si só já traz uma complexidade interna de organização e que é bastante confusa e contraditória para a criança. Ela vive uma palavra, uma expressão muito comum que eu escuto como psi,
de pessoas que foram violentadas sexualmente na vida adulta é de se sentirem profundamente perdidas e não saber o que fazer consigo e com o mundo diante de desafios. Então, essas pessoas não sabem muito bem como lidar com problemas, com situações e limites, não sabem, é como se, e aí a tendência para o sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, despersonalização, isso pode ser muito comum nas pessoas que têm um histórico de violência sexual, especialmente por pessoas de confiança. Então é importante a gente pensar muito nisso. E nossa escuta, o nosso olhar, a nossa entrega e disponibilidade amorosa e respeitosa e afetiva para essa pessoa que nos entrega algo que para ela é de motivo de muita vergonha, muita culpa, muita incerteza, muita insegurança e num nível de desorganização enorme da carga emocional que deriva disso. Tá? Então, é muito comum da gente ouvir das pessoas dizerem: eu não sei do que eu estou sentindo, que é um turbilhão de coisas quando eu me conecto com essa sensação. Eu estou vivendo isso de novo numa relação amorosa, numa relação de amizade, numa relação de trabalho. É muito comum também de violências acontecerem como sinônimos de amor numa relação de trabalho, como sinônimo de cuidado numa relação de trabalho. Né? Vamos lá! Opa! Como é que tá chegando aí para vocês? Tudo bem? Vitor, olá! Estou sendo claro? Então, a gente precisa pensar muito nas duplas mensagens que a violência sexual e não o abuso deixam marcado no corpo da criança, na memória afetiva da criança e nas memórias emocionais desse indivíduo. É possível que esse indivíduo adulto não lembre das violências que sofreu como uma forma de lidar com a sobrevivência no mundo. E uma vez em terapia, é possível que o terapeuta ele seja uma fonte de segurança para que essas cenas elas possam ser renarradas de um outro lugar. Tá? E eu não sou obrigado, como pessoa que foi violentada sexualmente, de perdoar o violentador. Não esqueçam disso. Eu não sou obrigado. Ninguém pode me pedir isso, porque a violência sexual me tirou do nível de realidade e de construção segura, interna. Então, perdoar quem violenta talvez seja permanecer no ciclo de violência. Tá? Especialmente sexual. Então, a gente precisa pensar nisso e ver o que é possível. Então, a relação terapêutica ela é muito transformadora nesse sentido para vocês. A outra pergunta que me fizeram é uma melhora que a pessoa colocou das falhas de apego do outro. Deixa eu contextualizar essa pergunta que a pessoa me trouxe, tá? A pessoa me disse, numa relação conjugal, como é que eu posso lidar e até melhorar as falhas de apego que o outro traz para essa relação? Eu não sei muito bem, porque se a pessoa estiver aqui, ela pode me dizer até como é que essa pessoa entende o que é falha de apego, mas eu vou entender falha de apego como um senso de insegurança internalizado e disfuncional. É como se você não soubesse, a partir dessas primeiras experiências inconstantes, não coerentes no início da vida ou ao longo da vida, não soubesse o que fazer consigo mesmo e com o outro. Então, quando a gente fala do casal, estou olhando aqui a pergunta, né? Primeira coisa, quando a gente encontra na bagagem do outro, que vem para essa relação, as feridas de apego, eu vou chamar de feridas de apego, em vez de falhas de apego. Todos nós, em algum nível, temos feridas de apego. Só que alguns mais do que outros. E há pouco eu falava das pessoas que são violentadas sexualmente. Isso é uma ferida enorme, muito difícil de cicatrizar ao longo da vida. Então, as feridas de apego, elas estão escritas na nossa psique, estão escritas no nosso campo afetivo, emocional, sexual, amoroso e relacional.
Então, essas inscrições, elas vão sendo atualizadas ao longo das novas relações. Então, é possível de que, na bagagem que o outro traz, eu falei até na live passada, quem não assistiu, assista, que a gente traz uma bagagem, né? Ali estão também as feridas de apego. Então, provavelmente, essas feridas vão ser mais ou menos mostradas a depender do nível de confiança e segurança que eu tenho naquela pessoa que está ali se propondo a ser íntimo a mim. Então, eu vou abrindo essa bagagem mais ou menos. Pessoas que aprenderam a se distanciar dessas feridas e até diminuí-las, não validá-las, provavelmente nem vão abrir essa maleta das feridas de apego. Outras pessoas vão escancarar com um pedido de socorro para essa nova relação, que essas feridas sejam cuidadas, porque essa pessoa não sabe fazer consigo mesma e com as feridas que foram marcadas na história inteira dessa pessoa. Então, quando a gente fala eu estou dando aqui dois exemplos, né, dessas bagagens, e a gente precisa entender primeiro qual é a disponibilidade para que essa pessoa que traz as suas feridas de apego, de mostrar, de revelar para esse indivíduo, para esse outro par. E algumas pessoas precisam confiar muito para ir mostrando, e outras não precisam confiar quase nada para ir mostrando essas feridas de apego. Então, essa melhora já pode ser muito importante se abre um espaço de diálogo no casal para reconhecer as vulnerabilidades desse outro, que são demonstradas muitas vezes através de ciúme na conjugalidade, que são demonstradas muitas vezes através de uma hiperativação dos comportamentos de apego, né? Como se eu precisasse ficar muito ligado no outro, porque a possibilidade do outro me deixar é muito grande. Então, ou essa possibilidade também de trazer uma mensagem para o outro de que o que o outro passa ou sente não é tão importante para mim. E até de invalidar o sofrimento do outro, porque é o que eu faço o que eu fiz com o meu sofrimento, com as minhas feridas a vida inteira, né? Então a gente precisa entender muito fortemente isso, os terapeutas especialmente, porque todo terapeuta, todo psicólogo, todo terapeuta, todo cuidador precisa entender quais são as suas feridas de apego. Se a gente não tem a coragem de olhar para as nossas feridas de apego, a gente não pode cuidar melhor das pessoas que a gente está se propondo a cuidar, né? Então a gente tem que pensar de que, primeira coisa, se há um campo de diálogo franco, aberto, íntimo, construído pelo casal, provavelmente essa melhora virá em só você se interessar por essas feridas que a pessoa traz, por você perguntar, por você querer saber das vulnerabilidades que essa pessoa traz. Só em conhecer as histórias de dor que essa pessoa trouxe até então, já podem ser suficientes para que você melhore e essa pessoa passe a confiar mais em você, porque você tem uma disponibilidade de escutar aquela dor daquela pessoa. Nós, terapeutas, fazemos isso. E muitas vezes o casal, como eu sou terapeuta de casal, né? O casal, muitas vezes, ele não vem com essa disponibilidade. Eles vêm num nível de defensividade muito grande, um para a dor do outro. E o terapeuta, ele precisa ser a ponte de reconstrução e reaprendizagem da possibilidade de leitura das dores na conjugalidade de um e de outro. E isso pode passar pela figura do terapeuta primeiro para depois chegar no outro membro do par. Tá claro? Então, isso também a gente vai falar muitas vezes no evento do dia 19. Então, a primeira coisa é conhecer as histórias de apego que esse par traz, que já ajuda em não confirmar essas feridas. Então, uma vez que você conheça a história dessa pessoa que está querendo se ficar na sua vida, que está querendo estar na sua vida, por um tempo que não importa, é muito importante que você conheça essas feridas para você também não reforçar essas feridas à medida que vocês forem se desentendendo e encontrando uma série de problemas que toda relação tem. Então, muitas vezes, o que se faz nas brigas conjugais? Se utiliza a vulnerabilidade do outro não para acolher, mas para atacar, para meter o dedo na ferida de apego e apertar para sangrar mais ainda.
Isso é um descuido. Isso é uma irresponsabilidade emocional e afetiva com a dor do outro. Eu sei que você também está jorrando dor quando você está numa briga. E a questão é essa. Os casais, eles não reconhecem a dor um do outro quando estão num movimento de discussão e de briga. Eles querem ter razão e quer que o outro reconheça a dor. Olhe para si, escute-se e não escute o outro. Então, a primeira questão é olhar para as feridas do outro é um ponto importantíssimo para que você não fique reforçando e apertando essa ferida e fazendo sangrar mais ainda. Né? E muitos casais chegam fazendo isso, sangrando as feridas de apego. Ok, aqui Bruna trouxe aqui. Às vezes é preciso ir muito devagar nessas feridas, né? Porque relatar pode retraumatizar, eu acredito. Sim, por isso, Bruna, que a ideia é, primeira coisa, é você como terapeuta, você como psi, ter a disponibilidade emocional para isso ser revelado no tempo da dor do outro, da pessoa que está sendo cuidada por você. Né? Então, quando a gente fala de muito devagar, isso vai depender muito também de quanto você sustenta escutar essas feridas de apego. Porque se eu tenho uma pessoa interessada em revelar, por que você ir devagar? O time é o time da pessoa que conta a história, quando encontra o time do terapeuta. E aí pode haver um descompasso, porque as suas feridas podem estar doendo tanto quando você escuta essa história que você pode evitá-las. E algumas pessoas, como você bem lembrou, Bruna, a gente precisa ter uma aproximação bem sucessiva, bem devagarzinho dessas dores, porque à medida que a pessoa vai contando um pedacinho da história, ela vai entrando num nível de sofrimento imenso. Por isso que o vínculo é a primeira porta para essas dores serem reveladas e cuidadas. Tá? O importante é isso. Espero que eu tenha falado, respondido, viu, Bruna? Você botou aqui perfeito. Cauã botou aqui, o acesso a essas feridas dentro do espaço de cuidado terapêutico é muito regozijante e lindo de ver. Exato. Quando você percebe que os processos daquela pessoa que você está cuidando entram numa espiral de retraumatizar, de não avançar, isso provavelmente fala muito do que aquele vínculo ou até o próprio terapeuta não consegue escutar e não consegue também provocar um lugar diferente de mudança naquela relação terapêutica. A gente precisa pensar nisso o tempo todo, tá? Outra questão que me trouxeram aqui, deixa eu ver aqui uma pergunta, agora eu vou dar uma variada aqui. Rafaela Queiroz. Pode falar sobre reparação do apego inseguro na clínica? Ótimo, Rafaela. Acho que eu já falei, né? Obrigado pela pergunta, Rafaela. Essa palavra, adorei a palavra que você usou, reparação. Essa palavra exige uma ação do terapeuta, do psicólogo, que pode se dar em 3 níveis: mental, emocional e prático, pragmático. Então, esses são os 3 níveis que a gente pode intervir e no curso, né? Lá no dia 19 eu vou poder falar também um pouco disso mais. E essa reparação vai depender muito, primeiro, do vínculo, da disponibilidade emocional do terapeuta para essas dores, para essas feridas, da identificação do estilo de apego do próprio psi, do próprio terapeuta, do próprio cuidador, e uma atuação consistente, coerente, interessada, curiosa e aí reparadora desses padrões disfuncionais que a pessoa traz nas suas diferentes experiências com o mundo e consigo próprio. Tá, Rafaela? Muito obrigado pela sua pergunta. Ô, Cauã, que massa! Que massa! Tem uma outra pergunta aqui. Ticiana, qual a relação do tempo e qualidade da amamentação no estabelecimento do apego? Ah, que maravilha! A gente está no mês de um olhar enquanto política pública para a prática da amamentação, né? Eu não vou entrar especificamente nisso, isso daria muitas lives, mas existem
não é interessante para a cultura produtiva, maquinária, que a mulher amamente o seu bebê. Porque quando a mulher dedica um tempo de qualidade a esse bebê, que ultrapassa a própria necessidade e o próprio tempo de... fugiu a palavra agora. O distanciamento, né, do trabalho para cuidar da criança. Fugiu a palavra, me ajudem aí. Então, esse não é validado a mulher, não é validada a mulher que ela amamente muito tempo a criança. Por quê? Porque passa a ser desinteressante uma pessoa não produtiva, uma pessoa dedicada a cuidar de um bebê pela amamentação. Isso é a primeira coisa. Passa a não ser interessante na nossa lógica capital e na nossa lógica produtiva. Então, a relação de tempo e qualidade da amamentação é total. Agora, a gente não pode, eu quero aqui incluir, porque minha fala é sempre inclusiva, de que eu queria acolher, abraçar as mulheres também que não conseguem amamentar, por diferentes motivos. Diferentes motivos. Então, a amamentação por si só, depois do período gravídico, é um retorno desse bebê extremamente dependente para o colo da mãe, mas para o colo de outras figuras de cuidado. E também com outros símbolos de amor, que não só o seio materno, intermediando essa relação, como a própria mamadeira, o bico, a chupeta, o dedo. Então é possível que a criança ela vai construindo com essa figura, que pode ser a figura materna, através da amamentação, a partir dessa qualidade de tempo e disponibilidade afetiva, emocional e de cuidado para esse indivíduo que precisa sobreviver, pode ser que essa criança comece, ela pode ser não, ela vai começando a construir sensorialidades, sensações térmicas, corporais, de voz, dessa figura que amamenta essa criança. Mas outras figuras de cuidado também podem estar nesse lugar. Então, mesmo que a criança não tenha uma figura disponível para amamentá-la, outra pessoa que cuide também pode ter uma qualidade de tempo e uma qualidade na própria disponibilidade emocional para essa criança ir desenvolvendo um senso de segurança daquela pessoa que cuida dela, aquela pessoa que cuida dela, tá? Vou voltar para cá. Me perguntaram também sobre, está dentro disso que Tice traz, sobre a relação de mães narcisistas e apego. Então, eu quero aqui já questionar esse lugar maternocêntrico, que a própria psicologia também teve uma influência maternocêntrica. As principais teorias mais tradicionais da psicologia atribuíram o lugar da mãe, o lugar de cuidado, e isso tem uma influência muito forte do patriarcado, isso tem uma influência muito forte do papel da mulher nas famílias na época do século XIX, início do século XX. Então, essa mulher que não estava trabalhando, mas estava disponível para todos os cuidados e fazer com que os filhos vingassem, né? Então, quando a gente fala de mães narcisistas, a gente pode pensar cuidadores narcisistas. E aí aqui tá, né? Porque quando a gente fala, eu quero dizer aqui que a mãe não é a única figura de cuidado. E ainda bem que não seja a mãe a única figura de cuidado. Porque uma mãe sem rede é uma mãe sofrida. Uma mãe sem rede de cuidado para ela mesma é uma figura, é uma pessoa que provavelmente vai ter sensações, emoções, afetos desregulados quando está cuidando do seu filho, da sua filha, né? Então é importante essa comunidade cuidando dessa mãe que amamenta, dessa mãe que cuida, especialmente nos primeiros anos de vida desse bebê, essa mãe que cola esse bebê de volta no corpo dela. E quando a gente tem um traço de narcisismo, e aqui eu não vou entrar em aspectos teóricos sobre narcisismo, vai haver uma dificuldade muito grande no cuidador narcisista de fazer leituras mais consistentes da necessidade do bebê, da necessidade da criança, da necessidade do outro. Porque a leitura
que essa pessoa cuidadora, narcisista, o que ela aprendeu é a olhar para as suas próprias necessidades e a gritar para o mundo para que elas sejam atendidas. Então, quando eu estou diante da possibilidade de cuidar de alguém, onde essas necessidades desse alguém sejam reconhecidas, pode ser que essa pessoa falhar nessa leitura das necessidades de uma criança e de um bebê. Então, é possível que cuidadores narcisistas, com traço narcisista, tenham muita dificuldade dessa disponibilidade no cuidado, dessa disponibilidade na leitura emocional, de necessidade até de cuidados básicos de um bebê. E aí é possível e é preciso que essa rede seja assistência para essa figura de cuidado narcisista, para ela se sinta o mínimo assistida, garantida, para que ela possa cuidar dessa criança, ou que outra pessoa assuma esse lugar, ou possa partilhar com ela esses cuidados, tá? Não vamos esquecer isso. Achei ótima essa pergunta também sobre o narcisismo. Uma outra pergunta daqui, daqui a pouco, nossa, já está chegando no final da live. Liviane, como se desidentificar de padrões de apego não saudáveis e formar vínculos mais autênticos? Adorei a palavra desidentificar. Quando você fala de identificação, porque apego tem uma relação muito íntima com identidade. Então, é o senso de identidade que a gente constrói. E esse senso de identidade tem a ver com a forma como eu me vejo no mundo, né? Eu entendo que, como o apego ele é um processo que se forma numa relação, mas que eu vou internalizando subjetivamente, intersubjetivamente essas experiências, eu vou construindo uma forma de funcionar na vida, né? Eu já dei alguns exemplos aqui. O que você chama de desidentificar está dentro do que a Rafaela falou de uma reparação. É possível, eu lembrei agora do filme Preciosa, onde Preciosa, para quem não viu, eu não vou dar spoiler, só vou contar um pouquinho. Preciosa foi violentada pela mãe e pelo pai, sexualmente pelo pai, psicologicamente pelo pai, fisicamente pela mãe, psicologicamente pela mãe. Quem não assistiu, assista Preciosa. Um filme da década de 90, mas sempre atual. E essa criança que foi violentada, ela não reconhece ser amada que não pela violência. E ela tem uma experiência bastante reparadora com uma figura de apego secundária, que é uma professora na escola, que, pela primeira vez, mostra para a Preciosa de que ela não precisa ser violentada para se sentir amada. Que existe uma outra maneira dela se sentir amada que passa por um olhar atento às necessidades dela, um olhar cuidadoso e empático para o que ela está sentindo, o que ela traz de dores na vida. Isso, por si só, uma relação que seja o avesso das nossas dores mais profundas de apego pode ser suficiente para a gente ir construindo vínculos mais autênticos. Não esqueçam disso. E eu estou pedindo para vocês identificarem aí quais foram as relações que provavelmente desconfirmaram, que foram o avesso das suas feridas de apego. Agora, a Preciosa, a primeira coisa que ela faz quando ela encontra o amor, que não a violência, é negar o amor, porque ela não reconhece o amor. Então, pessoas dizem umas para as outras, especialmente com histórias muito traumáticas, de que o amor é algo aversivo, é algo que traz a possibilidade de encontro com uma vulnerabilidade que eu desconheço como lidar dentro de mim. Ok? Então, é por isso que muitas vezes, em termos de apego, algumas pessoas com histórias de feridas muito duras, quando tem no terapeuta, no psi, uma confirmação, eles vão embora, não voltam, né? Porque aquele psi, aquele terapeuta não fez uma leitura de apego adequada das necessidades daquela pessoa, das dores daquela pessoa. Então é possível que a gente desconfirme ou confirme as dores no set terapêutico. Nós terapeutas psicólogos também podemos produzir violências. E a gente não pode esquecer isso, tá? E aí, acho que eu já respondi a última pergunta. Eu vou parar aqui. Espero que vocês tenham gostado. A última pergunta aqui que chegou para mim
porque eu fiz uns blocos, tá? De perguntas, que é como tratar o apego inseguro. Então, a gente precisa entender se o apego inseguro ele é disfuncional ou funcional. Se o apego inseguro for disfuncional, aí ele precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Eu não gosto da palavra tratar, porque a ideia de tratar traz uma conotação até da própria medicina, como retirar o sintoma, né? Então, a gente pode falar isso de diferentes formas, e agora eu não vou entrar nisso. Mas a gente pode cuidar de apegos disfuncionais, provocando uma transformação de um outro tipo de relação, para que a pessoa comece a reconstruir o que ela tem de aprendizagem até então. E é uma relação suficientemente poderosa, suficientemente disponível, suficientemente afetiva, suficientemente amorosa e respeitosa, que pode fazer com que uma pessoa reconstrua, reconfigure as suas situações mais traumáticas de violência. Caramba, falei um bocado, minha garganta tá doendo aqui. Ok. Quero agradecer demais. Agradecer demais, demais, demais. A gente vai fechar a nossa live agora. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse encontro de hoje. E eu volto a fazer o convite para você, cuidador, para você, psi, para você, terapeuta. Inscreve lá, se inscreve na bio para o evento online gratuito do dia 19, para a gente bater um papo íntimo e seguro. Íntimo e seguro. Intimidade pode ser segura, sim, tá? Íntimo e seguro sobre os apegos da vida, né? E sobre, especialmente, a prática clínica. Do que a gente faz enquanto terapeutas de apego, enquanto psicólogos e psicólogas de apego, na nossa prática clínica e na construção de vínculos com as pessoas que chegam com dores, berrando por cuidado, berrando por colo, suspirando amparo, suspirando consistência. Tá? Obrigado, obrigado. Eu vou deixar a live salva. Para quem não esteve aqui, quem não pôde estar, eu peço a vocês que convidem essas pessoas para assistir a live, se vocês se sentirem assim, que pode ajudar alguém, né, uma conversa como essa. Então, convide as pessoas para a gente conversar, tá? E assistir essa live depois. Vou salvar. Quero dar um beijo enorme em você e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, ótima noite.